A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma ótima quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Estamos aqui para fazermos uma leitura, um breve comentário aqui da lição de número 11. A lição do dia 15 de março de 2026. Lições bíblicas da CPAD, né? Temos aqui estudando a revista A Santíssima Trindade, né? O Deus único revelado em três pessoas eternas. Então estamos aí, a revista da CPAD, Sala dos Adultos. Vamos estudar aqui, meditar um pouco, a lição 11, o Pai e o Espírito Santo, né? O Pai e o Espírito Santo. Te convido, você que está aí acompanhando, fazermos juntos uma oração. Se conecte aí ao trono da graça e vamos pedir a Deus que Ele venha nos dar entendimento e abrir a nossa mente para compreendermos a Sua palavra. Senhor, graças te dou por mais esse dia, por mais esta oportunidade de poder refletir na Tua palavra, nestas lições da escola bíblica dominical, no qual o Senhor usou o teu servo para preparar essas lições maravilhosas para nós. Pastor Douglas Batista, continue usando grandemente na tua obra. Abra o nosso entendimento, te apresenta cada professor e professora da escola bíblica dominical, Senhor. O Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria e nos dar graça para assim compreendermos a tua palavra. Que os teus filhos e as tuas filhas venham ser instrumento em tuas mãos para levar a palavra aos corações daqueles que no domingo, Senhor, estarão reunidos para aprender um pouco mais da tua gloriosa e maravilhosa palavra. Palavra esta que é para nós alimento espiritual para nos fortalecer na tua presença e nos capacitar para enfrentarmos as astutas ciladas do inimigo de nossa alma, mas sairmos triunfantes pelo conhecimento da tua palavra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe aí, meu querido, minha querida irmã, você que estiver aí assistindo aí nos afazeres da sua casa, você que estiver no celular ouvindo, no seu fone de ouvido. Como nós costumamos dizer, a gente fazemos apenas um comentário bem simples, só para a gente podermos se familiarizar com a lição de domingo, né? Para domingo chegarmos na escola dominical e poder auxiliar os professores que ali estão dando a sua aula, né? E você, meu querido professor, professora, é apenas para nós irmos preparando, né, o nosso espírito dentro do assunto que será tratado no domingo na escola dominical. Eu gosto muito de se apegar aqui no texto áudio, na verdade prática, e a leitura diária, que aqui é um grande panorama da lição, né? Depois, com certeza, o Espírito Santo irá te dar entendimento, graça para você conseguir passar aos alunos aquilo que está no conteúdo todo. Cada um tem a sua maneira de preparar a aula e que o Senhor continue usando a sua vida. Então aqui o Pai e o Espírito Santo é o tema da lição. O Pai e o Espírito Santo. Texto áureo para nós aqui está escrito em Romanos, capítulo de número 8 da carta de Paulo aos Romanos, né? Essa carta aos Romanos é uma carta gloriosa e nós vamos ler aqui o versículo 14 que está proposto no texto áureo, né? Aos Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que versículo forte, hein? Olha que versículo forte, versículo 14, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
filhos de Deus. Olha aí, que versículo forte para nós iniciarmos aqui este comentário, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, aqui já nos dá uma introdução muito gostosa. Porque às vezes o ataque do inimigo na vida do cristão, ele é tão grande e tão sutil, que tem pessoas que se deixam levar pelos comichões, pelas flechas, pelos comentários, pelas afrontas, e às vezes a pessoa ela começa a dar ouvido no momento frágil, de achar que ela não compreender que ela é filho de Deus. Olha aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí. E aqui fica um ponto gostoso para nós refletirmos o quão privilégio é, quão magnífico é. Eu já disse isso em uma outra lição, que qual a religião ou qual o Deus de outra religião que dá ao seu servo, né, aquele que busca este privilégio de ser chamado filho de Deus. E outra, o próprio Jesus, na sua oração, ensinando a orar, ele disse assim: portanto, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Olha que coisa gloriosa. Qual o outro Deus de alguma religião, sabemos que não existe, mas né, qual Deus de outra religião, ou falso Deus, mas as pessoas, quando não têm entendimento, acreditam que estão servindo um Deus verdadeiro, assim como lá no tempo de Elias, que os profetas de Baal e Azera. E eu costumo dizer naquela passagem que ninguém busca um Deus dizendo assim: eu estou servindo um Deus falso. Não, as pessoas servem deuses por aí porque acreditam que é o Deus verdadeiro para ela, que aquilo é o correto. E isso, eu gosto de usar o tema naquela passagem dos profetas de Baal, quando se busca Deus sem entendimento. Quando se busca Deus sem entendimento. Quando buscamos a Deus sem entendimento, a primeira coisa que acontece é um ferir o outro. Quando um ajuntamento de pessoas estão buscando a Deus sem entendimento, só acontece uma coisa: um começa a ferir o outro. Foi o que aconteceu com eles. Diz que eles clamaram da manhã até o meio-dia, e Elias zombava deles, dizendo: grite mais alto, quem sabe ele não está dormindo, está viajando. E eles começaram a se chicotear uns aos outros. Então, quer dizer, quando se busca Deus sem entendimento, a gente começa a ferir as pessoas que estão ao nosso redor, que outrora estavam no mesmo propósito, buscando o mesmo Deus. Como que pode? É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão buscando a Deus sem entendimento, e é difícil falar para a pessoa isso, porque as pessoas hoje estão muito vaidosas, cheias da razão, elas não são de dura cerviz, todas querem ser senhores, maiorais, líderes, todos estão preparados, todos são cheios de dons, de sabedoria, todos são altamente espirituais, que está difícil você abrir o olho da pessoa, trazer ali uma visão corretiva na vida da pessoa em relação à sua busca, à sua postura diante da igreja e de buscar a Deus. Então, nós vemos hoje nas igrejas locais que as pessoas, por buscar a Deus sem o devido entendimento, elas começam a se ferir, elas começam a
a ferir umas às outras com palavras, com atitudes, com posturas, com indiretas, com afrontas. Por quê? Porque buscam a Deus sem entendimento, nas suas vanglórias, né? Então, quando realmente a pessoa ela é guiada pelo Espírito de Deus, elas passam a ser filho de Deus. Irmão, e para ser filho de Deus, ser guiado ou guiada pelo Espírito de Deus, aí tem que ter algumas características daquele que verdadeiramente é filho de Deus, que durante as lições nós estudamos, que é um verdadeiro nascimento, que é nascer verdadeiramente, né? E quando se nasce de novo, se nasce verdadeiramente, quando ela recebe a virtude do Espírito, é cheia do Espírito Santo, o Espírito produz nela um fruto excelente, da longanimidade, da bondade, da mansidão, da temperança, da paz, da fraternidade. Então, essas características, ela é reservada àqueles que de fato são filhos de Deus, né? Então, aí um ponto para meditarmos. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então, se o Espírito realmente nos liberta da escravidão do pecado, nós já não vivemos mais naquela prática, estamos libertos. As pessoas confundem, né? As pessoas confundem o Evangelho, quando se vai falar para uma pessoa dela servir a Jesus, não é trocar de religião. E as pessoas usam aquele termo assim, mas se eu me tornar crente, né, a linguagem que usamos aqui, se eu me tornar crente evangélico, eu não vou poder mais isso, eu não vou poder mais aquilo, não. Eu vou viver numa prisão, não posso nada, não. Pelo contrário, você vai se tornar livre. Por quê? Porque a pessoa que está viciada no pecado, seja um vício qual for, seja das drogas, da bebedice, da prostituição, aí mostra-se a escravidão pela dependência daquele vício. Ela não consegue se libertar sozinha, ela não consegue sair das drogas, ela não consegue sair dos vícios do álcool, do cigarro, da prostituição, da mentira, do engano. E por aí vai, porque ela tornou-se escrava do pecado. Ela está presa naquilo. E se nós conseguirmos, se a humanidade conseguir olhar por esse ponto de vista, ela vai ver que o pecado é uma escravidão, escraviza o homem naquelas ações, naquela prática pecaminosa, na qual ela não consegue, não tem força para se libertar. Outrora, ela até sente vontade de não praticar mais aquilo, porém, ela volta a praticar, a se inclinar ao desejo do pecado, porque ela está presa. E quando se torna filho, ela é liberta, ela se torna livre. Então ela não passa, como eles acham, aqueles que não são de fato servos, filhos de Deus, não servem, não são crentes, não são cristãos. Ela acha que tornar-se cristão é ser escravo, é ser preso, é não poder mais. Não, pelo contrário, você agora é livre para decidir, para escolher fazer ou não fazer. A diferença é que quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, agora ele pratica boas obras e não más obras. Ele já não injuria, ele já não agride, ele já não fere, ele já não mente, ele já não rouba, ele já não se prostitui, ele não faz nada aquilo que fere a santidade de Deus. Por quê? Porque o Espírito está nele. Ele está cheio do Espírito e foi liberto. Agora, ele cheio, ele consegue
enxergar e observar que aquilo, ou aquela coisa, ou aquela ação, aquela atitude, não é bom para ela mesmo e desagrada a Deus, que deu a vida eterna, livrou da condenação e por aí vai, né? Vamos para a leitura diária, apenas comentários, né? Leitura diária. Segunda-feira, a leitura de segunda-feira, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, né? O Espírito nos livra do temor e nos torna filhos por adoção. Versículo 15 diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Quer dizer, porque não recebeste o espírito da escravidão para estar em temor novamente. Quer dizer, você já reparou que quando uma prática não é louvável, quando uma prática aprisiona a pessoa, ela sempre vive nas escondidas, na escuridão, na perversidade. Quer dizer, ela no meio daquelas pessoas que praticam, ali é tudo normal. Mas quando é diante de toda a massa, ela se envergonha, ela se esconde, ela tem temor, né? Vamos lá, leitura terça-feira, João capítulo 1, terça-feira, João capítulo 1, versículo 12, né? Evangelho de João, Evangelho conforme escreveu São João, né? Capítulo 1, versículo 12, que diz assim o texto de terça-feira: os que creem em Cristo recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, com esses três textos, nós já fizemos um parênteses, e aqui os três textos já nos levam para o entendimento de que, se não receber a Cristo, se não crer em Cristo, não somos filhos de Deus. O homem é apenas uma criatura de Deus. Filhos de Deus é quando crê e recebe o direito por crer em Jesus. Crer em Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, como aquele que, como Deus estava no princípio, como aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o único caminho que leva o homem a Deus, novamente, reconcilia, crendo que Jesus é o Salvador da humanidade, crendo que Ele morreu na cruz para que o seu sangue nos lave, nos purifique de todo o pecado, nos livrando da condenação e da morte, da sentença que está sobre a humanidade, porque a palavra diz que todo homem nasce morto em ofensa e em pecado, portanto, separados da glória de Deus, da divindade, da presença, apenas como criaturas errantes no mundo. Mas Jesus, na cruz, reconcilia o homem, aquele que reconhece, crê que Jesus é o mediador, é o caminho, que não há outro nome, que Ele recebeu o nome acima de todo nome, que Ele é o único que pode novamente levar o homem a Deus, que crê que Ele é Deus. Este recebe o direito que não tinha. Por que recebe o direito? Porque não tinha o direito. A humanidade não tem esse direito, perdeu, né? Lá no Éden, perdeu e nasce sem esse direito. Então é concedido agora o direito mediante crer em Cristo, né? Crer em Cristo dá o direito de agora ser feito filho de Deus, né? Leitura da quarta-feira aos Gálatas, capítulo 4, aos Gálatas,
capítulo de número 4. Vamos ler aí. E o versículo é o 6. Gálatas 4 e 6. Tem como título: Deus envia o Espírito de seu Filho ao coração dos regenerados. Olha aí. Deus envia o Espírito do seu Filho ao coração dos regenerados. Gálatas 4 e 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Entendeu? Então, vindo, isso foi há 2000 anos atrás. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, que existia a lei, e por haver a lei, então houve a sentença. Para quê? Aí o versículo 5 vai dizer: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber-lhes a adoção de filhos. Então, Deus enviou para que ele nascesse, porque a lei, para remir, por isso que usou os versículos da escravidão, para remir alguém da escravidão, precisava ser um parente. Tinha que ser um parente para comprar, pagar o preço para libertar o escravo. Tinha que ser um parente remidor, né? Então Jesus precisou nascer de mulher, debaixo da lei, para quê? Para ser o remidor da humanidade. Então, quando Jesus foi crucificado e morto, imolado, nós vamos ver que ele foi imolado fora do templo, não dentro do templo, para não ser só para os judeus, mas fora para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade, todos aqueles que nele crê, né? Leitura de quinta-feira, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. 1, 13 e 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança eterna, né? É o penhor da nossa herança eterna. 13 e 14 diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo, é um penhor, né? É uma penhora, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, fosse selado. Por exemplo, existia um anel, e conta-se que quando Neemias foi a Jerusalém, ele recebeu cartas do rei e autorização para pegar no jardim do rei madeiras. E aquele jardim era como um jardim selado, com o anel do rei, dizendo: aqui é do rei, propriedade dele. Então, este é um selo. Por exemplo, quando se fez a marca nas portas no Egito com sangue, era como um selo. Quando o anjo da morte passou, aqui não toca, aqui tem dono. Aqui não toca, aqui tem dono. Aqui é para conservar, para guardar. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança eterna. É o selo que nos marca neste mundo. Por isso, o homem, ele precisa receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo na sua vida, como selo, como penhor, para que o inimigo não toque, né? E o homem esteja conservado. Para quê? Para, na hora que o Senhor vir buscar, tem o selo. E aí, você tem o selo? O selo da promessa está em sua vida? Esse selo só recebe aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo. Aí sim foram selados pelo Espírito Santo. Sexta-feira, aos Romanos 8,
Aos Romanos capítulo 8, versículo 17. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha, rapaz, os homens brigam hoje por herança, né? Tem pessoas que matam o dono para herdar a sua fortuna, para herdar as suas coisas. Tem filhos que matam esposas, que matam esposos, para herdar a herança antes da hora, para se apropriar da herança antes da hora, né? Porém, uma herança corruptível, uma herança que morreu, a prova é essa: pessoas matam o dono para que ela herde. Entendeu? Então, quer dizer, mostra que o dono não leva suas riquezas, vai ficar para o herdeiro. E essa figuração de somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, com Cristo, é para nos dar um entendimento que é uma herança eterna, incorruptível e duradoura para toda a eternidade, na qual desfrutaremos com o próprio Deus para todo sempre, de tudo, algo eterno, porque Deus não morre, né? Vamos lá. A leitura de sábado, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. A herança do crente é incorruptível e guardada nos céus. Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha aí, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aí, olha aí. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Está guardada no céu. Por que guardada no céu? Porque o ladrão não rouba, não murcha, a ferrugem não consome, a traça não corrói. Aqui, aqueles que ajuntam aqui pode ter o desprazer de perder tudo, e como pode morrer e nem desfrutar de tudo. Mas a herança incorruptível que está guardada no céu, ela é uma herança eterna, incontaminável, não vai murchar, não vai acabar, a peste não vai destruir, né? Olha que coisa gloriosa, que mediante, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E a salvação já está prestes a se revelar, e o último tempo, irmãos, é agora. O último, tu acha que falta muito? O último tempo é agora. O último tempo chegou. Não é mais hora de ficar brincando, não. Não. Duvidar. Será que eu vou crer ou não vou crer? A leitura bíblica clássica é a leitura de domingo. Romanos capítulo 8, do 12 ao 17. Gálatas, do capítulo 4, do 1 ao 6. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, quer dizer, a obra da carne é carne, e a obra da carne, ela é corrupta, é glutonaria, é bebedice, é prostituição, lascívias, enganos, traições, porfias e por aí vai. Agora a obra do Espírito não. Então, somos convidados a viver segundo o Espírito para mortificar as obras da carne, que são más. Para quê? Para viver. Porque se viver como a carne, morrerás. Mas, se mortificar a obra da carne, pelo Espírito, vivereis.
né? Aí eu lhe pergunto, você está vivendo ou deixando viver a obra da carne, ou pelo Espírito você tem mortificado a carne para viver? Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Digo, pois, que, Gálatas 4, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha aí, você é filho, liberto, não é mais escravo, mas é co-herdeiro com Cristo. A palavra-chave aqui, irmãos, é filiação. Filiação. Você é filho. Ei, você é filho de Deus. Ei, tu é filho de Deus. Ou, tu é filho de Deus. Ande em espírito, porque ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Tu é filho de Deus. Tem alguém que você tem que imitar, é o teu pai, é Deus. A introdução diz assim, a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Então, o tema é Deus e o Espírito Santo, mas mostra-se que os três trabalham juntos para fazer de nós herdeiros ou co-herdeiros de uma promessa firme. No Espírito e as dádivas do Pai. Da escravidão à filiação, foi o que nós comentou. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Olha aí. Essa expressão aponta para o estado de servidão, ao pecado e ao medo da punição que caracteriza a vida antes da conversão. A dúvida que muitas pessoas têm, será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? O medo, mas aqui o livre não tem mais medo, tem mais temor, ele tem a certeza de ser filho de Deus, portanto passa a ter a certeza da vida eterna, da salvação eterna. Então por isso, ser filho da escravidão do pecado traz o temor, a dúvida, o medo da punição, do castigo, porque não se sente como filho. Agora, a partir do momento que passamos por Cristo e recebemos o Espírito, aí agora nos dá a confiança de clamarmos Abba, Pai, né? A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. A lei é santa, mas não traz liberdade. Ela traz sentença. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo.
Então a lei, a palavra de Deus, ela é para revelar, para mostrar. É uma luz que, opa, conserta. Entendeu? Acerta. Quer dizer, saia da vida carnal e passe para uma vida espiritual. Passe a andar como filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus para mortificar a obra da carne. Então precisa o homem crer em Jesus, receber o Espírito, ser selado, para assim, por adoção, tornar-se filho de Deus, perder o temor da condenação e agora ter a glória da salvação eterna fluindo em seu coração com a certeza de que agora está servindo um Deus vivo, né? Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o Espírito de adoção. Essa frase aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. O poder do pecado, irmão, que aprisiona. A pessoa quer parar de beber, mas não consegue, quer parar de usar droga, mas não consegue, quer parar de fumar, mas não consegue, quer sair da prostituição, mas não consegue. Aquela prisão o leva a cada dia mais e mais a voltar a ter desejo e anseio a praticar algo que lhe está fazendo mal e levando à condenação. 2. A rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas, por meio da graça, fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessas dádivas incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do Filho, tornado legítimo, é que ele se torne herdeiro de toda a riqueza de seu pai adotivo. Olha aí. Irmãos, a gente vê crentes se humilhando, cristãos se humilhando nas portas de reis, de governantes, de homens poderosos, se humilhando. Ei, o teu pai é dono de tudo. O teu Deus é o Criador de todas as coisas. Você é herdeiro de um Pai poderoso, todo-poderoso, dono de tudo e de todos. Então, não seja somente rebelde, como disse o Senhor ao povo no deserto. Não seja rebelde. Da rebelião a filho legítimo, né? Antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes, entendeu? Éramos rebeldes, não somos mais. Mas por meio da graça fomos transformados. O Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Todo-Poderoso, né? 3. Das trevas a plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus.
A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Então, a prova que se tornou filho legítimo é receber o Espírito. Então, o Espírito é o selo legítimo de que é meu. É a certidão que tem o nome do Pai assinado. É tanto que no mundo tem pessoas que no registro só tem o nome da mãe, não tem o nome do pai. O pai não o reconheceu, né? E para isso, ele precisa isso diante de um juiz, né? Mas agora, a lei que foi colocada nos agora por Jesus, nós fomos resgatados, né? E agora se tornamos por adoção filhos de Deus. Ele não tinha obrigação nenhuma, né? Ele não tinha obrigação nenhuma de nos dar legitimidade de filhos, diferente do mundo, que vai lá, prova, faz o DNA. Não, nós não tínhamos, agora recebemos o direito, né? A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas, em ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Quer dizer, vivíamos na ignorância, sem saber, errantes, errando, e achando às vezes até que está certo. Mas agora, pelo Espírito de Deus que recebemos, somos guiados por Ele para não andarmos mais em trevas, né, errando. O Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação. Então Ele nos liberta, nos guia, né, agora nos guia como filhos de Deus, né, não presos como escravos. 2. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não é só algo dito de boca, escrito, não. É por atitudes, né? O verbo guiados está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Entendeu? Então, assim, não fomos orientados a um caminho, somos guiados no caminho pelo Espírito, no qual Ele mesmo prometeu que não estaríamos só, mas Ele enviaria o Espírito Santo para nos conduzir no caminho até encontrarmos com Ele novamente naquele grande dia. Porque eu vou ao Pai preparar-vos lugar, para que quando eu voltar outra vez para vos buscar, mas Ele disse, não se preocupe, não vos deixarei órfão, não vos deixarei órfão que nem vocês estavam, não vos deixarei sozinho, não. Eu vou dar um penhor, um tutor, um selo, estará convosco, né? Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Por quê? Se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, no qual a Bíblia diz que se pecar contra o Pai, se pecar contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem perdão, então somos guiados pelo Espírito Santo. E Ele não se sujeita à obra da carne, de jeito nenhum, porque Ele é Espírito. E a palavra vai dizer que os verdadeiros adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os falsos estão aí de boca,
É o que o Senhor diz: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Então quer dizer, o verdadeiro em espírito e verdade, e as suas atitudes não são mais mundanas, porque ele é guiado por um espírito que é santo, né? Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O termo mortificardes significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Então, quer dizer, é uma vitamina, né? Falando pobre, é uma vitamina, quer dizer, é um estímulo a você agora se santificar e mortificar a carne, fugir da aparência do mal e não praticar mais boas obras. Quando vir o desejo, você tem força suficiente, orientação do Espírito para dizer não, para resistir aos desejos da carne, né? O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária, vinda à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude do tempo, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para resgate dos pecadores e o Espírito para transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade, né? Então, não extingais o Espírito Santo de Deus, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, é o Espírito que aplica, né? Faz a aplicação para que a pessoa agora, de fato, torne-se filho de Deus. Então, ele é o que aplica, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai, né? Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito, não pela carne. A Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus. Então, quer dizer, está junto. Tornou-se filho, tornou-se herdeiro. Quer dizer, herança. Por isso que Jesus disse: ao que vencer, sentará comigo no meu trono. Ao que vencer, beberá da fonte da água da vida. Ao que vencer, terá o seu nome escrito no livro da vida. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Porém, o Espírito Santo, no caminho, nos conduz, nos orienta, nos ensina e nos dá força para mortificarmos a obra da carne, confirmando em nós que somos filhos de Deus. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa.
É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Olha aí. Para que buscar glória neste mundo? Glória passageira a um preço às vezes vergonhoso, a um preço caríssimo, na qual muitas das vezes não trará a glória permanente nem desejada, trará mais dano do que glorificação. Paga-se um preço muito grande para a glorificação aqui na terra. Mas quando temos a adoção e nos tornamos filhos de Deus, agora recebemos dele também a glorificação. E essa glorificação não causa dolo, né? Vem de Deus, que dá sem lançar em rosto. Cordeiros de Cristo por afiliação. Que adianta você ter algo que alguém vai sempre te lembrar, ou deixar o parênteses ou a interrogação para que todos vejam que você recebeu, mas que por causa dela, que ela merece, e cuidado, Deus não lança em rosto, nem ameaça. A filiação nos associa ao Filho primogênito como cordeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser cordeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Pessoas que não querem passar mais nada. Agora eu sou filho do rei. As pessoas têm em mente, na cultura que é aplicada, que ser filho, ter um sobrenome importante, ser filho de alguém importante, o livra de qualquer sofrimento. Por isso tem pessoas que até tem um nome na sociedade, é filho de alguém importante na sociedade, e ele acha que está acima da lei, ele acha que pode fazer tudo, que não sofre dolo, e assim nós estamos vendo aí a sociedade, pessoas que acham-se poderosas. Eu sou filho de um juiz, eu sou filho de um delegado, eu sou filho de um general, e elas se acham poderosas, eu sou médico, e acham que são, né, e podem, estão livres, estão acima. Agora, ser cordeiro com Cristo é participar dos sofrimentos de Cristo, né? Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno, né? Então, as aflições, por que sofremos aqui? Porque o mundo nos persegue, porque não somos deste mundo. Jesus, ele disse ali diante de Pilatos que o seu reino não era deste mundo, que os seus súditos, né, não eram deste mundo, que ele não era deste lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer que não temos aqui morada permanente, mas que a nossa morada, ela está guardada em Cristo, reservada nos céus, né, da onde nós vamos ver descer sobre Jerusalém, essa cidade reservada a nós, mas edificada em Cristo, que não pode ser abalada. Uma cidade que não vai ser abalada. Este mundo que estamos vendo, a qual os homens brigam por heranças deste mundo, será abalada, será destruída e se desfará como fumaça, diz o profeta Isaías, que naqueles dias os elementos, as rochas, se desfarão como fumaça. Que ele, e João vai escrever no Apocalipse dizendo assim: e vejo o novo céu e a nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra já não existe mais. Olha aí, já não existe mais. Não existe, acabou. Tem uma condenação sobre o mundo. Livre-se dessa condenação, reconhecendo Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como o único caminho, como um nome acima de todo nome. Passe a ser agora
por adoção, selado pelo Espírito, vivificado pelo Espírito, para tornar agora ser filho de Deus legítimo por adoção e agora ser participante de uma herança incontaminável, inabalável e eterna. Porque a daqui já era. João já mostrou para nós que aqui tem os dias contados. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e esse inclui as marcas da cruz. Então, nós somos chamados para uma glória futura, isso é certo, isso é garantido, isso é firme, é uma promessa inabalável, vai acontecer. Vamos ter um corpo revestido, um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo eterno, seremos revestidos de glória, teremos a mesma glória com Cristo, participaremos das mesmas heranças com Cristo, mas aqui na terra seremos moldados conforme Cristo e teremos a marca da cruz. Entendeu? E a cruz vem primeiro do que a glória, do que a coroa. O Pai administra o tempo da herança, né? Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Esta metáfora ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, o Kairos, não só para o advento do Messias, mas também para outorgar das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Eclesiastes, né? Um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Então, Deus tem o controle da herança, ele administra o tempo, e ele, no tempo oportuno, concede as porções da sua promessa na vida do crente, né? Então a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna, né? Conclusão: o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando o Filho, né? Que lição gloriosa, né? Aqui fizemos uma leitura, um comentário simples, bem curto, né? Tem muita coisa para aprofundar, e eu creio que orando, buscando em Deus, orientação do Espírito Santo, lendo Bíblia, você poderá, meu querido irmão, minha querida irmã, trazer aí no domingo uma lição maravilhosa. E você que não dá aula ainda, ajude o teu professor, porque tem alguns que às vezes vêm com o assunto desvirtuando a aula. Então esse é o propósito, que todos venham para a escola dominical, ou vá à escola dominical inteirado do assunto. Para quê? Para não deixar, para ajudar o professor, que outros não desvirtuem a aula para outros assuntos que não levam a nada, mas que nós venhamos entender que a lição em si, ela tem um conteúdo glorioso para mastigarmos e nos alimentarmos, tá bom? E assim eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, tem aí uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira abençoada, um final de semana cheias da bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te visite e que Ele cumpra as suas promessas com porções no tempo determinado. Vai acontecer tudo certinho no tempo de Deus na sua vida,
tudo irá entrar no eixo, né? Ande em espírito, mortificando a carne dia após dia, crescendo, crescendo até a estatura de varão perfeito. Aí estaremos com ele na glória. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração de agradecimento e que o Senhor nos dê um dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esses momentos, esta reflexão, que cada um que for alcançado, Senhor, por este vídeo, que o Senhor visite cada lar, cada família, trazendo paz, alegria e comunhão aos lares dos teus filhos. Quebra todos os laços, desfaz todos os embaraços, dê a alegria, dê entendimento, sabedoria para os teus filhos, e o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Abençoa o teu povo sobre a face da terra. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, dos rumores de guerra, de peste, de fome e de praga. Guarda o teu povo, Senhor, pois precisamos de ti a cada dia. Como a lição nos ensina, chamarmos de Pai, clamarmos como Pai. Meu Pai querido, meu Papai amado, guarda-nos como teus filhos por Jesus Cristo. É por Jesus que entramos na tua presença e que teu Espírito Santo venha guiar os nossos passos, limpar-nos, purificar, nos dar a mente de Cristo para alcançarmos as tuas promessas. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Um dia abençoado para todos nós. Até a próxima.